vocês, meus queridos? Que a paz de Deus, a graça de Deus esteja na vida de vocês e que o Papai do Céu possa recompensar vocês, dar muito amor e carinho a vocês todos. Hoje eu vou responder a TCC da Faculdade de Medicina lá de Olambra, no Rio Grande do Sul, sobre Alzheimer, né? Como eu sou da parte da enfermagem, eu também respondo essas questões, né? Eu sou meio multitarefas. Eu gosto de aprender, então, e parte de medicina, qualquer coisa que fale para eu aprender, eu estou a favor de aprender. Então aqui a faculdade turma 5. Vocês estão me ouvindo, turma 5? Espero que estejam. Vou botar meu óculos que eu não enxergo de perto mais, que a idade já chegou, né? Eles querem saber sobre o Alzheimer. Alzheimer é uma doença muito ingrata, mas sim, é ingrata com a pessoa no começo, que a pessoa ainda tem assim a sanidade de saber que está doente, ela sofre muito, mas depois, quando ela vai progredindo, quem sofre muito é a família. A família sofre demais, a família vai vendo aquela pessoa amada morrendo, porque ela vai morrendo, porque ela não conhece. Eita, derrubei tudo aqui, bota aqui, olha esta banana que derrubou tudo aqui. Entendeu? Aí a família sofre muito, porque geralmente as pessoas que estão bem próximas ao paciente de Alzheimer, que tem mal de Alzheimer, a gente chama mal de Alzheimer, são as primeiras pessoas a sofrerem, porque a pessoa não reconhece, se torna agressiva, tem confusões, tem lapsos de memória assim, muito mesmo, e chega uma hora que não lembra realmente de nada, não sabe nem quem é. Então, eu digo que o paciente às vezes não sofre tanto porque ele chega num estágio que ele não sabe quem é, não sabe o que está se passando, né? Se ele tomou um tombo, se ele se machucou, ele não vai lembrar, ele perdeu totalmente a memória dele. Então isso é muito difícil para a família. Então, vou começar a responder as perguntinhas aqui da faculdade. A primeira pergunta é: o que é Alzheimer e como ela se manifesta? O Alzheimer, a gente chama de Alzheimer, mas o certo é Alzheimer, porque é alemão, né? Então é Alzheimer. Tem que caprichar no R, que é o termo correto. É uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. As conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais. Tem perda de memória, confusão, são os principais sintomas. Mas no começo, o paciente não tem sintoma. Vai descobrindo através da família. A família que vai percebendo o comportamento do paciente, né? Então, a segunda pergunta é: quantos estágios a doença apresenta? Bem, uns adotam 4 estágios, que é o pré-diagnóstico ou a pré-demência, o pré-clínico,
pré-clínico, o leve e o moderado. É o pré, o leve, o moderado e o grave. E tem pessoas que vão com 7 estágios. Eu vou falar os 7 estágios, que é um pouquinho mais aprofundado. No primeiro estágio, que chama de pré-demência, que demência também é uma doença à parte, que nem sempre o Alzheimer é diagnosticado como demência. A demência é um outro tipo de doença. Às vezes a pessoa tem demência, mas não tem Alzheimer, né? É diferente. Mas o Alzheimer, ele se classifica também como uma demência. Uma demência. Onde não há sinais de demência. A pessoa apresenta leves esquecimentos comuns com a idade. Isso é a pré-demência, o primeiro estágio. O segundo estágio é pré-clínico. Ele tem dificuldade de lembrar nomes, palavras, mudanças de memória nas funções diárias. Ainda são mantidas, essas funções diárias ainda são mantidas. Ele ainda consegue tomar banho sozinho, fazer uma comida, comer sozinho, sair, fazer algumas coisas sozinho, sem dependência de outras pessoas. No terceiro estágio, que é a dificuldade de memorizar perceptivelmente, principalmente a mais recente, as memórias mais recentes. Ele lembra às vezes do passado e não lembra o que fez, por exemplo, o que acabou de comer, né? Então fica difícil de lembrar acontecimentos recentes e completar tarefas. Ele começa a ter dificuldade de completar tarefas. Então ele tomou banho? Tomei banho, não tomou banho, né? Eu tive caso na minha família que a mãe de uma prima de consideração, ela dizia que tomava banho, ela trocava a roupa, botava a roupa suja dentro do armário e não tomava banho. E dizia que a filha tinha que ir, ver, cheirar, sentir, pegar ela para poder ver se ela estava limpa ou não, entendeu? Então, isso tudo, a pessoa que tem o mal de Alzheimer é muito dependente da família. Quando não tem a família, tem que depender de pessoas da enfermagem, de cuidadores, dessas coisas assim, tá bom? Tem o estágio 4, que é o considerado leve, que tem dificuldade em realizar tarefas diárias, finanças, dirigir e planejar atividades. Eles não conseguem planejar uma atividade. Tchau, meu querido. Eles não conseguem administrar. Eles estão fazendo alguma coisa e no meio do caminho eles não sabem mais o que eles estão fazendo. Eles não administram aquilo ali. No estágio 5, que é o moderado, a perda de memória e a confusão é maior. Dificuldade na fala, eles começam a falar coisas sem nexo, né? O gato comeu feijão, o feijão comeu o gato, e não sabe explicar as coisas direito. Então, é uma dificuldade bem grande nisso. Aí começa a não reconhecer as pessoas, aí começa a fase que a família sofre mais ainda, porque geralmente começa a não reconhecer a família, justamente quem está do lado dele, dessa pessoa, desse paciente, né, infelizmente é uma doença
degenerativa que a pessoa é como se só tá o corpo, e a alma já foi embora. Eles têm dificuldade em coordenar movimentos, necessita de atividade mais com pessoas para ajudar, eles não conseguem fazer as coisas mais sozinhas, as coisas básicas, as coisas simples, né? Como eu já falei, tomar um banho, aí a pessoa tem que ir dar o banho, dar comida, botar para dormir. Vai virando uma criança até chegar à fase de bebê, né? É totalmente dependente. No 6º estágio, que é o grave, a perda da capacidade de viver independente é visivelmente. Ele não vive mais, ele não tem mais nenhuma capacidade de fazer nada. Ele não sabe fazer nada. Ele, se você perguntar, você tem nariz? Ele não vai saber responder se tem nariz, se tem perna, ou então ele vai apontar o braço dizendo que é o nariz. Se você disser assim, você tá com dor? Ah, tô com dor. Aí se você apontar a cabeça, ele diz, eu tô na cabeça. É aqui, é aqui. Se você apontar na barriga, ele vai dizer, é aqui, é aqui. Ele não tem discernimento do que está se passando com ele. Nenhum mesmo. A comunicação e coordenação motora são comprometidas e precisa de cuidados 24 horas, né? Por isso que você vê muitos mendigos na rua vagando aí, porque as pessoas que têm esse mal, eles também têm um comportamento agressivo, eles têm um comportamento irritadiço e eles, às vezes, eles saem e somem. E muitas vezes não são achados. Alguns são achados. E a família fica procurando há um bom tempo e às vezes não acham. Às vezes acham. O 7º estágio é o muito grave. É a perda total da capacidade funcional. Não reconhece familiar nenhum, dificuldade de comer, de engolir, de falar então falar para ele, então é como se ele não soubesse falar. E os cuidados têm que ser intenso mesmo. É aquela que você tem que ficar no pé da cama ali 24 horas ou 25 horas. Tem que ter cuidado médico, são medicamentos de graus elevadíssimos, fora os cuidados básicos de higiene, fora o carinho, o afeto que a gente tem que ter, né, que é um ser humano. Esse é o último estágio. Depois desse estágio, infelizmente, dura pouco tempo e morre, né? A terceira pergunta é: o que o Alzheimer provoca na vida do paciente? Na cognição é um declínio mental, dificuldade em pensar, em compreender, confusão, delírio, desorientação, esquecimento, invenção das coisas, inventam as coisas, eles surtam, né? Eles inventam, fulano me bateu, eu comi isso, eu não comi aquilo, eu saí, eu fui para não sei aonde, e eles inventam as coisas. E dificuldade de concentração, eles não se concentram em nada mesmo, né? O comportamento deles, atinge o comportamento deles,
causando agitação, agressão, irritabilidade, mudança de personalidade, falta de moderação, às vezes aquela pessoa que e o Alzheimer atinge mais a mulher do que o homem, né? A porcentagem é muito maior nas mulheres do que no homem. Por exemplo, aí tem aquela senhorinha que é toda recatada, toda quietinha, de repente ela começa a falar besteira, palavrão, falar sobre sexo, falar como é que faz isso, perguntar, entendeu? Já passei por pacientes que chegam, ele disse que é meu marido, eu não sei o que é isso, ele falou que queria fazer sexo comigo. Eu sei o que é sexo. E ela estava falando no meio do consultório inteiro, todo mundo ouvindo, a filha, que era minha amiga, mãe, o que o quê? Eu não sei mesmo o que é sexo. Vou fazer sexo por quê? E eu não conheço aquele homem. E a primeira coisa que ela deixou de conhecer foi o marido. Quando o marido entrava em casa, ela tomava susto. Tinha que preparar ela para o marido, quando chegasse, para ela poder ter um lapso de memória e saber que ele pertencia ali àquele local, porque senão ela era agressiva. Atinge o humor também, a pessoa fica apática, desconcentrada, descontente, geralmente a mudança de humor, raiva e solidão. E no fator psicológico, há alucinações, depressão e paranoia. É uma fase bem dificilzinha. E no corpo é a inquietação ou a perda de apetite. Geralmente quando você vê o paciente de Alzheimer, ele é bem magrinho, bem debilitadinho, sabe? Porque ele perde o sentido do paladar, da deglutição, ele não consegue deglutir as coisas, ele não sabe o que ele está fazendo. A gente fala assim, mas ele sempre fez isso, mas a mente dele não funciona mais e as pessoas não entendem isso. Quarta pergunta, quais os tipos de Alzheimer? São os estágios, né? Mas eu aqui selecionei 5. Pré-clínico, leve, moderado, grave e muito grave, né? Que são assim os principais. E me perguntaram, a pergunta 5 quando foi diagnosticado o primeiro caso de Alzheimer? Foi diagnosticado em 1906, na paciente Auguster Dester, diagnosticada pelo médico alemão Alois Alzheimer. Por isso o nome da doença Alzheimer. Era o seu senhor Alois Alzheimer. Ele que foi o precursor e descobriu essa doença. Se ele tivesse descoberto, a gente ia achar que estava todo mundo ficando doido, né? E não sabia o que era. E a 6ª pergunta é, quais as causas da doença? É desconhecida, mas acredita-se que seja genético. A doença se instala num processamento de certas proteínas do sistema nervoso central, começa a dar errado, surgindo fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxica dentro dos neurônios e entre os espaços dos neurônios. Ou seja, os neurônios eles deixam de se conectar. Por isso que a perda de memória, o esquecimento, a perda da fala, da cognição, dessas coisas todas. A 7ª pergunta é, Alzheimer atinge mais homem ou mulher? Eu já falei, atinge mais as mulheres. 2/3 do caso, de casos são de mulheres.
porque eu não sei o porquê. Não se sabe explicar o porquê, né? Mas há um fator aí que a mulher é mais suscetível a ter o Alzheimer do que o homem. Muito mais. Qual o tempo, oitava pergunta, qual o tempo de vida tem uma pessoa com Alzheimer? Após o diagnóstico, muitos médicos dão de 8 a 10 anos de vida, mas pode variar, dependendo do fator, como idade, momento de diagnóstico, presença de outras doenças, e algumas pessoas podem viver até 20 anos com essa doença. E você imagina uma família viver com essa doença 20 anos ali, vendo a pessoa indo embora e só tá o corpo ali da pessoa e a pessoa não tem nenhuma lembrança, né? Não sabe quem é filho, que é pai, que é mãe, o que ela é, quem ela é. É muito triste mesmo. Nona pergunta, quem tem Alzheimer sente dor? Sim, sente dor. Por quê? Como é uma doença que altera a coordenação motora do paciente, então ela tem um risco maior de sofrer quedas, de bater nos lugares, e ela não se lembra. E aí ela fala que está com dor, mas não sabe dizer a dor aonde e o porquê da dor. Ou ninguém viu ela caindo, né? Como é que ela vai explicar se ela não lembra? Fica difícil. Aí pode causando acidentes e lesões. Como é feito o diagnóstico? É a 10ª pergunta. Tem que se passar pelo exame clínico, fazer uma anamnese, incluindo o histórico familiar, exames físicos, que são exames de coordenação motora, testes cognitivos, exames de imagens e de laboratório, exames de ressonância, tomografia, exames de sangue específicos, para poder ver a síntese da proteína, o licor do encefálico, feito também esse exame, e aí chega assim ao diagnóstico da pessoa, está começando com a doença, ou já está com a doença, ou ser propensa à doença. 11ª pergunta. Quais os exames necessários para o diagnóstico? Anamnese, exame físico, cognitivo. Cognitivo, ele avalia a memória, a linguagem, orientação espacial, onde você está, qual lugar, que lugar é esse, o que você está fazendo aqui, essas coisas desse tipo. Capacidade de raciocínio, TC, que é tomografia computadorizada, RM, que é ressonância magnética do cérebro, exame de sangue, como função da tireoide, porque a tireoide ela influencia nessa parte do exame do Alzheimer, por isso que as mulheres têm mais tendência, porque é muito mais fácil o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo nas mulheres do que nos homens. Uma estatística assim absurda. O homem tem como votar de 80% mulheres com problemas de tireoide e 20% os homens. Vamos colocar uma estatística assim.
níveis de vitamina B. A vitamina B12 é muito importante. Vocês, mulheres, que estão na fase de 30 anos, 35 anos para lá, façam suplementação de vitamina B. A vitamina B, ela auxilia como eu vou dizer, na melhoria do neurônio, no cuidado dos neurônios, no cuidado do seu cérebro, na prevenção dessa doença, né? Não vai dizer que você não vai ter, mas pode ser que você tenha mais tarde e não comece cedo, como muitas pessoas começam, às vezes aos 50 anos, né? Às vezes é você fazendo a suplementação, uma alimentação saudável, uma alimentação regrada, exercícios físicos, essas coisas que são boas para a saúde, você retarda muitos problemas de saúde. E o Alzheimer é um que você pode retardar com suplementações, com alimentações saudáveis, com exercícios físicos. E não custa nada não, gente. É só a gente mexer o corpito e fazer. Como é o tratamento? O tratamento é medicamentoso. E a interação com o paciente, atividade física, afeto, higiene, alimentação e sono. É muito importante o paciente de Alzheimer ter um sono com qualidade. Existem 2 medicamentos para o Alzheimer. Isso aí somente o médico pode prescrever, você não pode chegar na farmácia, achar que está com Alzheimer porque está esquecendo as coisas e comprar um remédio tipo assim, eu vou prevenir para não ter. Não existe isso, tá? Os 2 nomes do remédio, um é Kisunia, o outro é Donanemab. Bem dificilzinho esses 2 remedinhos aqui, né? Vamos lá. A 13ª pergunta. Como melhorar a vida do paciente? Gotas homeopáticas. Sabe como é que a gente fala isso na enfermagem, de gotas homeopáticas? É todo dia você fazer comunicação com esse paciente, dar informações do que está acontecendo, não informações ruins, não, pelo amor de Deus, dar informações boas, falar sobre a sua vida, sobre a vida dela, perguntar as coisas para ela, ter paciência, calma, adequar o espaço físico, né? Botar protetores em quinas, botar suporte no banheiro para tomar banho e poder segurar. Deixa eu beber uma água aí. Aqueles suportes ou aqueles banquinhos que você põe no banheiro, no boxe, para poder sentar, eles não caírem, dar um conforto maior. Uma cama adequada, não tão alta, não tão baixa, para que ela não caia, para que ela não tenha dificuldade de levantar ou de sentar na cama. Atividades físicas, afeto, eu já falei, higiene, o medicamento, a alimentação e sono, né? Existem também tratamentos alternativos. Eu não pesquisei tratamentos alternativos porque eu não achei válido para vocês da turma de Medicina 5 de Olambra, no Rio Grande do Sul. Mas seria bom vocês pesquisarem também, porque tem muitas ervas que são usadas no tratamento do Alzheimer,
que ajuda muito o paciente e ajuda muito o familiar também. E também é muito importante, queridos, que a família toda, ela se trate também, porque é genético, Então, começar desde cedo a se cuidar da cabeça para poder ajudar ao paciente, porque a gente é ser humano, a gente perde a paciência, porque vamos comer, não quero, vamos tomar banho, não vou tomar banho, se joga no chão, não quero, faz xixi na roupa, xinga, bate, se torna agressivo. O paciente de Alzheimer se torna agressivo mesmo. De chegar a ter a família às vezes tem que internar mesmo, porque não tem como tratar em casa. Tem que internar num asilo, numa coisa. Eita, derrubei de novo meu celular. Olha como eu sou hoje. Então, deve ter todo o cuidado com o paciente e cuidado com vocês, para vocês não ficarem doentes. Porque como vocês vão cuidar de um paciente de Alzheimer se vocês não estão bem? Procurar uma terapia, não digo terapia só com psicólogo, uma terapia ocupacional, um estudo, um curso, vai aprofundar sobre o Alzheimer, saber mais, como eu falei, tratamentos alternativos, entendeu? Pegar paciente e sair, passear com ele, levar em lugares bonitos, para desopilar o fígado de vocês também, porque é muito importante que vocês tenham saúde mental para poder cuidar do paciente de Alzheimer. Tá bom, meus queridos? É muito importante isso. Forma de prevenção, embora não tenha forma de prevenção, manutenção etária. A 14ª pergunta: quais as formas de prevenção da doença? Embora não tenha uma prevenção específica, pode ter sua manifestação retardada ou inibida através de hábitos e estilos de vida saudáveis, tá vendo? Manter uma mente ativa, ler, não é ficar só na internet, fazer joguinho, vendo fofoquinha, entendeu? Fazendo fofoquinha com os outros, pesquisar coisas na internet que te acrescentem, que te dê conhecimento, que te dê sabedoria, né? Entendeu? Entrar em contato com familiares de outros pacientes que têm Alzheimer, tem grupos que fazem reuniões para poder discutir sobre os pacientes e encontrar formas de como cuidar, de como poder ajudar. Tudo isso é importante, para você não ficar doente. Manter uma mente ativa, boa vida social, não ficar recluso, sair, arrumar amigos, bater papo, larga o telefone um pouquinho, entendeu? Vai andar no shopping, vai andar na praia, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, arruma um bichinho pequenininho para você poder dar carinho, ele te dá carinho também, que é muito importante. Ter hábitos alimentares saudáveis, regular, reduzir o risco. Atividade regula e reduz o risco do Alzheimer também. E a 15ª pergunta é: onde fazer exames para o diagnóstico? Em hospitais,
clínicas, laboratórios especializados em diagnóstico de doenças neurodegenerativas. Não é qualquer lugar. Você não leva um paciente a qualquer médico, a qualquer lugar. O médico que trata o Alzheimer é o neurologista. Você não sabe o que está acontecendo com o seu parente, que você está notando mudança. O primeiro médico que você vai procurar é o clínico. E aí ele vai fazer uma anamnese. A anamnese nada mais é do que o médico fazer várias perguntas para o paciente, para quem está acompanhando o paciente, e ele vai chegar a uma conclusão, vai pedir alguns exames e vai falar para vocês, olha, eu vou encaminhar você ao neurologista porque você está apresentando um quadro assim, assim, e ele vai te tratar melhor. Ele que vai poder cuidar de você melhor. A minha parte eu já fiz. Então, um neurologista. Procure um bom neurologista. Não um neurologista que queira somente o seu dinheiro e encha o paciente de remédio, dope o paciente e para ficar quieto e poder a família fazer as coisas. Enfim, e deixa o paciente lá, bota o paciente no sol, tira o paciente do sol, bota o paciente no sol, tira o paciente do sol, dá banho, dá comida. Não, é carinho, é conversa, é brincar, é fazer rir, é contar história, é ter paciência, porque é um ser humano e, acima de tudo, é um parente seu, a mãe, é um pai, é uma tia, é um irmão. Vocês têm que ter esse amor, esse cuidado, porque amanhã pode ser você. E aí? Porque a lei da semeadura, ela é válida. Você colhe o que você planta. Se você não ligar para um paciente que é seu familiar, que tem esse problema, amanhã ou depois você não sabe se você vai ter, como é genético, você pode ter. E aí? Você vai passar tudo que você passou com o seu familiar? Você vai gostar de ser maltratado? Turma de medicina 5 de Olambra, mande mais recados, interaja comigo, fale comigo pelo Instagram ou pelo Kawaii aqui, Cris Porto e você. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, querer saber de mais coisas, eu estou à disposição de vocês, à disposição de qualquer pessoa, para falar de qualquer assunto, tá? E o que vocês quiserem saber, só me perguntar, tá ok? Flávia? Oi, temos recadinhos, pô. Tem recadinho? Temos, vamos lá? Fala. A Luciana de Magalhães Bastos, Rio de Janeiro, fala assim: Oi, Luciana, beijo. Já estava com saudades do programa Cris Porto e você. Oi, que bênção. Obrigada, minha querida. Grandiosa apresentadora. Obrigada. Aqui entrou mensagem. Grandiosa apresentadora, ouvi o programa ontem, quinta, e hoje com esse tema maravilhoso de conscientização. Cris Porto, você é a melhor. Mande um abraço aqui para o Nepal. Nepal, eu falei até com meu marido ontem, eu falei, marido, você não sabe da onde eu sou conhecida. Aí ele, da onde? Do Nepal. Nepal, beijo para vocês. Não conheço, mas conheço um pouquinho da cultura de vocês, um pouquinho. Agora que eu sei que vocês me conhecem, eu vou estudar a cultura de vocês. Vou querer conhecer
O país eu não sei se eu vou conseguir conhecer, mas eu vou estudar um pouquinho a cultura de vocês, o país, os seus hábitos, e muito beijo para vocês e estou muito grata por vocês estarem aqui. Programa Cris Porto e você é grandioso na Rádio Art Show. Beijo da Ingrid da Noruega. Ingrid, mil beijos, Noruega, outro país que eu queria conhecer, só que é muito frio, aí eu desisti. Cris Porto, como você consegue tantos temas para nós ouvintes? Aqui é o Luiz Carlos de Benfica, Rio de Janeiro. Luiz Carlos, beijos, Carlos. Luiz Carlos, eu sou uma pessoa, eu tenho TDAH. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre gostei de conhecer, de estudar, de saber das coisas. Então, assim, e eu sou autodidata. Eu sou uma pessoa que, se eu ver você fazendo uma coisa, eu vou lá e faço a mesma coisa que você fez. Igualmente, eu às vezes até melhor, né? E se eu não souber fazer, eu pergunto, porque eu tenho a humildade de perguntar, de querer saber, de querer crescer no conhecimento, né? Então eu gosto de estudar, eu gosto desses desafios de fala sobre o sapo cururu da Amazônia, como é que ele é, isso, eu vou estudar o sapo cururu da Amazônia para passar para vocês. E não tem nenhuma vergonha de dizer assim, ó, não sei, não sei, ou então eu sei, mas eu gosto de estudar e eu gosto de desafios. Me desafiou, eu vou lá e bato a tecla e falo assim, não, eu vou aprender isso aqui, vou aprender. E é assim que eu levo a minha vida. Rádio Art Show sempre avante na web, em especial com o programa Cris Porto e você. Cris, adoro o seu programa. Aqui é a Cristiane do Tocantins. Beijo, Tocantins. Beijo, Cristiane. Somos quase xará, né? Que eu sou Cristina. Cris Porto. Não. É isso aqui. Cris Porto, parabéns pelo programa. Obrigada. Quando você vai gravar um vídeo, mandando um beijo aqui para Jundiaí. Jundiaí. Aqui é a Mônica Standi. Mônica, mil beijos para você. Jundiaí, beijo para todos que estiverem me ouvindo, né? Não conheço Jundiaí, conheci São Paulo com Flavinha, uma parte de São Paulo, mas pretendo daqui a uns anos, uns 2 aninhos, fazer várias viagens e conhecer São Paulo, vários lugares de São Paulo. E Jundiaí é um lugar que eu quero conhecer, que meu marido conhece e diz que é muito bonito. Então, beijos para você e milhões de beijos para todos os ouvintes de Jundiaí. Jurema de Los Angeles. Beijo, Jurema. Los Angeles. Como abriu a minha mente, Cris Porto, sobre o Alzheimer. Gratidão. Obrigada, meu amor. Estou à disposição. Cris Porto, assim como na rádio, tirando as dúvidas sobre Alzheimer, você poderia também levar esse tema para as lives. Forte abraço, Eduardo da Grécia. Eu vou começar a fazer lives. Eu estou aqui no Kauai, estou ao vivo aqui, junto com a rádio aqui. Eu vou começar a fazer pautas pro Kauai, né? Que eu tenho que interagir mais com o pessoal, não só de doença, mas também da minha atual profissão como organizer. Eu estou organizando algumas coisas na minha casa, que infelizmente eu tive probleminha de saúde, minha mãe também teve probleminha de saúde, e às vezes eu fico muito atarefada com os meus pais, que já têm uma certa idade. Então, às vezes a minha casa fica meio bagunçada para eu fazer certas coisas. Então, eu tenho que estar certinha para me apresentar bem para vocês, né? E poder passar temas bons para vocês. A Luzinete da Praça Seca. Beijo, Luzinete, minha vizinha. Acho que meu avô está bem PX do diagnóstico, próximo do diagnóstico do Alzheimer.
E graças à Rádio Art Show e a você, Cris Porto, estão esclarecendo muitos sinais comportamentais do meu velhinho. Gratidão. Isso, então leve ele ao médico para fazer exames e cuidar dele. Mariana de Marrocos. Beijo, Mariana. Cris Porto, estava com saudade do programa Cris Porto e você, da Rádio Art Show. Obrigado pelo programa, que é o Miguel Poeto de Portugal. Miguel, beijo, Miguel de Portugal. E o Rafael disse que está ligadinho. Rafael. Manda um beijo meu para o programa Cris Porto. Beijo para você, Rafael. Ciumento. Terminamos por aqui. Terminamos por aqui. Suas considerações finais. Minhas considerações finais é que vocês tenham um ótimo final de semana e uma semana de vitória a partir de segunda-feira não, a partir de domingo, porque domingo começa a semana, né? E que vocês possam ter paz no coração, que eu desejo, e que vocês queiram conhecer mais, aprender mais e me desafiem. Me mandem temas para a gente debater, para a gente falar, tá ok? E meu beijo, lembrando, nas minhas redes sociais é Cris Porto e você. Meu WhatsApp é 21 933 00 5668. Beijos, obrigada. Até quinta-feira que vem, às 13 horas da tarde.